A lei nunca foi dada para salvar um homem, mas para mostrar ao homem que ele precisava de um salvador. Aqui está o X da questão. Agora sim, doutor Martim Lutero dizia, mão no coração, quando pronunciar esse glorioso nome, Martim Lutero dizia, é necessário pregar antes do evangelho, pregar lei. A lei causa os terrores na alma e o evangelho causa o consolo na alma. Entendeu? A lei causa os terrores na alma e o evangelho causa consolo na alma, né? Outra frase do glorioso Martim Lutero: quem não quer ser quem não quer ser como é que ele falava em latim? Quem não quer ser crucianos não pode ser cristianos. Ou seja, quem não carregar a sua cruz não é cristão. Quem não é crucianos, como é que é em latim? Quem não é crucianos não pode ser cristianos. Ele é feroz. Eu vou mostrar para você. Vamos lá. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada aos seus olhos. É só isso aqui. Às vezes isso aqui é a escolinha do professor Raimundo, viu? Cheio de pegadinhas. Cheio de pegadinhas. A lei serviu como espelho para revelar o pecado, não como uma cura para ele. A lei condenava à morte aqueles que não obedecessem perfeitamente. Isso é. Estou até agora aqui pensando nessa frase que ele falou. Qual? Essa lei causa os terrores da alma. E o evangelho causa o consolo da alma. Encerrava a aula essa frase. Hã? Encerrava a aula. Luizão, você é fera, cara. Eu preciso de você aqui. Isso trouxe a maldição sobre todos, porque todos quebraram os santos preceitos. Ali, ó, que eu falei ali, viu, pastor Giovanni? Vida com qualidade ali, ó. Ali, ó. Paulo introduz as boas novas do século 21 com as palavras importantes. Mas agora, ele está fazendo um contraste. Não podemos ser declarados justos pela lei, mas há boas novas. Há uma maneira de sermos declarados justos, mas agora, sem a lei, a justiça de Deus foi revelada, para que a lei e os profetas testificam. Aqui Paulo volta ao que anunciou em Romanos 17, que o evangelho revela a justiça de Deus. Alguém pode ler isso aqui para nós? Por favor. Visto que somos pecadores, não podemos ser declarados justos pela observância da lei. Deve ser por algum outro meio. Deus nos declarará justo de uma forma diferente da lei. E embora a lei não nos torne justos, ela dá evidência sobre outro meio de justiça, Jesus. Essa justiça é uma dádiva. Nós não merecemos isso, mas Deus nos dá o status de sermos considerados justos. Ele dá isso a todos os que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus foi fiel, podemos receber o status de justo. Ou seja, quando um pecador aceita Jesus Cristo, aí a gente vê que os favores da lei que Jesus cumpriu, nós ficamos debaixo dele. De tal maneira que a Trindade de Deus, quando olha o pecador arrependido, ele vê a perfeição de Cristo na pessoa. Não que ela é perfeita, mas que a perfeição de Cristo lança luz sobre o que está arrependido. Exatamente. Ou seja, a perfeição de Cristo, o cristão, quem é? É aquele, olha que interessante. O Salmo 91 vai dizer que bem-aventurado é aquele que anda à sombra do... O que vai acontecer quem anda à sombra do onipotente? Está protegida contra todo tipo de maldade. Jesus é onipotente. E se a gente estiver na sombra dele, nós estamos protegidos contra toda a maldade e condenação do pecado.
Porque a sombra dele projeta sobre nós, fazendo com que a perfeição dele, a justiça que ele fez na cruz, alcançasse a gente. Deus me olha como uma pessoa justa, por causa da justiça de Jesus Cristo. Esse é o caráter do Evangelho. Então, Jesus Cristo foi perfeito por nós. Então, quando Deus olha do céu e olha para o Alex, ele vê a perfeição de Cristo em Alex. Por isso que ele aceita a oração do Alex. Por isso que ele aceita o culto do Alex. Por isso que ele aceita o louvor do Alex, o cântico do Alex, a gratidão do Alex. Porque ele vê a sombra do onipotente sobre ele. Ok? A justificação muda a posição judicial do pecador diante de Deus. Aquele que é justificado está livre de toda base de condenação e é declarado justo. Você precisa entender que ser justificado não significa que Deus nos tornou justos, mas Ele nos declarou justos por causa de Jesus Cristo. Ele colocou a justiça de Cristo em nosso registro, no lugar de nossa pecaminosidade. Aqui nós estamos falando do ser, não do que o ser faz, mas do que o ser é. Então, Deus, Ele transforma o ser, não as nossas ações. As nossas ações serão frutas do ser restaurado. Ele não pode trabalhar nas ações más, sendo que a árvore continua totalmente apodrecida. Ok? Exatamente. Então ele trabalha o ser. A justificação nunca muda. Uma vez que Deus o declarou justo, sua posição diante dele estará estabelecida para a eternidade. No entanto, sua caminhada diária é outra questão. Isto muda à medida que nos rendemos ao Espírito e obedecemos a sua palavra. Ok? Justificado refere-se ao ato de Deus removendo a culpa e a penalidade do pecado de um pecador que coloca sua fé no Senhor Jesus como Salvador e na concessão da justiça positiva de Jesus Cristo. A quem esse crente é uma pessoa justa diante de Deus, diante da lei de Deus, para o tempo e eternidade. Alguém lê? Pode ler? Nem sei onde eu... Aqui? É só falar. Tá. Tudo isso tornado possível e baseado na satisfação, propiciação que Jesus Cristo ofereceu na cruz como um pagamento completo da penalidade imposta pela lei por causa das infrações humanas, dessa lei satisfazendo assim sua justiça, mantendo seu governo e tornando possível a concessão de misericórdia com base na justiça satisfeita. Tudo isto não é possível pelas obras da lei. Vamos falar sobre propiciação ainda. Agora, preste atenção nesse texto que a gente vai ler, pessoal, porque esse texto é muito interessante. Como a morte de Jesus satisfaz o julgamento de Deus? Romanos 3, 25 a 26. Quem lê para nós aí? Pode alguém? Lê, Giovanni? Ou ali? Tá. Romanos 3, 25 e 26. Olha que coisa interessante. Romanos 3, 25 a 26. vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa interessante, pessoal. A quem Deus propôs como propiciação. Jesus, pela sua morte, pelo seu sangue, foi uma propiciação, ou seja, sacrifício substituto, por nós, propiciação. A palavra, em sua forma clássica, foi usada para designar um ato de apaziguar os deuses gregos por meio de um sacrifício. Em outras palavras, o sacrifício foi oferecido para comprar a ira de Deus. Ou seja, quem fazia propiciação no paganismo? A pessoa mesma.
Por isso que há registros de sacrifícios humanos, principalmente em época de, por exemplo, lá, depois nós vamos orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Uma enchente daquela magnitude do Rio Grande do Sul, há 4.000 anos atrás, o que você acha que estaria na mente das pessoas? O Deus da chuva está bravo com nós. Nós fizemos alguma coisa errada. Porque essa era a ideia do paganismo. Se as coisas vão bem, você está agradando esse Deus. Se as coisas vão mal, você está desagradando esse Deus. Que foi o pensamento pagão que Deus condenou nos amigos de Jó. E que Deus condena quem pensa isso do mesmo jeito. Exatamente. Os amigos de Jó, o que eles acusaram Jó do sofrimento dele? Você fez alguma coisa e Deus está te castigando. Esse pensamento era pagão. Quando os amigos de Jó vão orar, o que Deus fala para os amigos de Jó? Não orem, porque vocês falaram errado sobre mim. Mas eles nem falaram nada sobre Deus. Jó vai orar por vocês, depois eu vou ouvir a oração de vocês. Ou seja, os amigos de Jó tinham um pensamento pagão. Qual? Você sofre porque você está sendo punido pela divindade. Você está em pecado. Você está em pecado. Isso é paganismo. Igual Rio Grande do Sul, que eu escutei um pastor pregando, que eu achei uma coisa mais horripilante que ele falou. Sai tudo quanto é besteira. Sai, não é uma vergonha para nós. Aí o local onde foi, né, pastor? Que lá. O evangelho estava se esfriando. Não, porque e daí para mais. Ou seja, aquela mensagem daquele pastor é paganismo. Mentalidade pagã. Então, agrada a Deus para você ser abençoado. Se você faltar no culto, quantas vezes no passado foi assim? Os nossos pais, os nossos avós viviam um paganismo sem saber, porque eles também aprenderam assim. Por que isso? Porque nós pensamos sempre que se tem alguma coisa má, é porque eu estou sendo punido. Nem sempre é verdade. Há consequências. Por exemplo, o próprio planeta, ele tem ciclos de restauração de si mesmo. Aí tem os maremotos, terremotos, é a Terra que está se reajustando. Morte e renovo. Ok. Aí, os deuses estão irados contra nós. Vamos sacrificar, vamos oferecer para os nossos deuses o quê? Propiciação. Ou seja, Leia, a propiciação era um ato que o adorador fazia de si para aplacar o Deus. Olha que interessante. A quem Deus apresentou como propiciação. Isso mostra que Jesus não apaziguou de forma alguma um pai relutante e relutante em conter sua ira. Em vez disso, foi Deus Pai quem iniciou a propiciação. Ou seja, a ação de apaziguar a ira jamais poderia partir de nós. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:8-9, porque ninguém é justificado diante de Deus por obras. Ou seja, eu não tenho condição de apaziguar a ira de Deus. João 3:36. Como eu não tenho condição de apaziguar a ira de Deus, mas ainda assim a gente vive com Deus irado, olha que maravilha de Deus. Ele mesmo produz propiciação para Ele mesmo. Newton, você me deve. Você me deve R$100. Toma aqui R$100. Agora me paga. Me devolve. Pronto, está pago. Foi isso que Deus fez. Que loucura! Eu devia para ele. E ele doou e falou, agora está tudo certo.
Você sabe por que eu dei o meu dinheiro para você, Nilton? Porque eu sei que você não vai me pagar. Mas eu amo você e eu não quero que você, porque se você não me pagar, para sempre você vai me dever. E dívida tem que ser liquidada. Nilton, toma R$100 aqui. Agora você tem dinheiro, não tem? Agora me paga. O dinheiro é meu já. Foi isso que Deus fez. A Delma não tem condição de pagar a dívida que ela tem comigo. Então, Delma, eu vou te dar a oferta. Você me devolve a oferta. Que coisa maravilhosa. Tem gente que recebe essa oferta e dá. Não, exatamente. E tem um miserável que recebe essa oferta e ó. Percebe? Então, lê de novo ali, pastor Giovanni, vocês vão entender bem. Olha que doidice de Deus. Deus às vezes deixa a gente doido, não é? Tem umas coisas que a gente não entende. Olha o que ele disse lá. Veio do 25? 25, olha lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo. Para Ele mesmo, Ele mesmo. Ser justo e o justificador daquele que tem fé em Ou Jesus. seja, Ele mesmo. Romanos 3, 25. Romanos 3, ou seja, Ele mesmo é justo e justificador, ou seja, Ele paga a conta e a gente devolve o dinheiro que era dele já. Né? Maravilhoso isso. Ignorou os pecados. Alguém lê para nós ali? Pode ler ali para nós. É só falar. Ignorou os pecados. Deus, em sua tolerância, deixou de lado os pecados daqueles santos do Antigo Testamento que confiaram na vinda do Messias. Na cruz, esses pecados não foram mais ignorados, eles foram pagos. Paulo, olha que coisa interessante. O texto diz ali que Deus não levou em conta os pecados na ignorância, mas eles confiavam na promessa. É como se fosse assim: o que eles sacrificam já é meu mesmo. O Salmo 50. Mas eu vou fazer de conta que está tudo legal. Porque essa conta lá na frente vai ser finalmente liquidada. Então, o Romualdo, o Alex, a Zezé, a Leia, chegaram para mim que sou sacerdote, sacrifiquei para vocês, a Trindade olha do céu. É isso aí, por enquanto é isso aí mesmo. É o que tem. Ele só é o que tem por dia. Eles só vão ficar com dor de cabeça. Eles só vão ficar com dor de cabeça, mas é isso aí mesmo, mas não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Pai, Filho e Espírito Santo, falando nisso, estou dando um curso de Trindade aqui na segunda-feira à noite. Pai, Filho e Espírito Santo concordaram que por enquanto é assim, mas depois pode deixar, Pai, que no tempo certo eu vou lá e resolver o problema. Aí quando Jesus Cristo vem, finalmente foram pagos daquela turma. Continua. A ideia é que através do sacrifício de animais do Antigo Testamento, aqueles que olhavam com fé para o Messias vindouro, tinham os seus pecados cobertos por uma espécie de nota promissória. Exatamente. Isso que é o termo expiação. Expiar é cobrir. Ok? Então assim, ó. Aqui está o pecado do pastor Lucas. Aqui está o sangue do animal que vai matar. Cadê o pecado? Eu acho que eu não estou vendo por enquanto. Espírito Santo, você está vendo? Não. Filho, você está vendo? Não, pai, tá legal. Aí, quando vem o filho, exatamente. Aí o Pai, Filho e Espírito Santo olha, vê Jesus Cristo nele. O sangue está lá. É maravilhoso isso, né? Então,
é uma espécie de nota promissória. Jesus Cristo, tanto é que lá na cruz ele falou a palavra em grego, tetelestai. Tetelestai está pago. Na verdade a turma fala consumado, mas essa tradução não está muito exata não. O mais certo é está pago. Sabe por quê? Sabe por quê? Tetelestai não é uma palavra cerimonial. Tetelestai é uma palavra comercial. Quando vendia terreno, né? Todas as transações comerciais. Quando um filho obedecia o pai também não era dele, não falava isso. Tetelestai, os documentos vinham tetelestai. Tetelestai não é uma palavra cerimonial. Tetelestai é uma palavra comercial. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que está traduzido por consumado, na verdade ele disse, está pago. É grego ou aramaico? Grego. Na verdade ele falou em aramaico, mas o equivalente em grego era tetelestai. Ou seja, está pago. Porque o Eli lama sabachthani é aramaico. Sim, o Eli lama sabachthani é em aramaico. Por quê? Boa sua pergunta, ou a sua colocação. Porque os antigos eles entendiam o seguinte: a língua grega era para a cultura, a língua hebraica era para o ensino, a língua latina era para a filosofia e a língua aramaica era para para lamento. Isso é uma questão cultural que pouca gente sabe. A língua aramaica era só... Então, quando alguém queria lamentar, era em aramaico. Era a língua própria para o lamento. Não tem os fados portugueses? Os fados são ritmos de lamento. Como o tango também, não um ritmo de lamento. O aramaico era usado... O choro, o chorinho, músicas de lamento. O aramaico era usado muito para lamento. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz, quando ele diz assim em aramaico, Eloi, 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 lama sabachthani, ele está fazendo uma referência. Vocês dois guardam a pergunta de vocês? Guarda aí. Você vai pedir para o senhor repetir essa parte do grego aí? Depois eu falo. Tá. Eu quero falar mais uma vez sobre isso. Eu não sei se eu falei isso com vocês, mas é importante falar. Não. Esqueci não. Não, eu estou aqui na luta se eu falo ou se eu não falo, mas eu vou falar. O que acontece é o seguinte: existe uma teologia muito forte. Foi muito boa assim. Não foi carne e sangue que tu revelou. Existe uma teologia muito forte que diz que essa fala de Jesus Cristo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é uma fala onde a Trindade se dividiu. Deus se afastou de Jesus Cristo e Jesus resolveu tudo sozinho lá. Não é uma interpretação correta. Exatamente. A Trindade não se divide. A Trindade não se separa. O que Jesus falou, porque o que acontece? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí, Jesus, tadinho, ficou ali na cruz, Deus Pai o deixou, o Espírito deixou. Não é essa a interpretação. Eu sei que vocês todos conhecem essa interpretação, mas não é essa a interpretação. Vamos desenhar o quadro geral? Os caras estão falando assim, os sacerdotes. É do meio evangélico, mas olha só, os caras, só que é o seguinte, a gente tem que pegar a fotografia inteira. Os caras estão falando assim, os sacerdotes, sumo sacerdote e sacerdote, desça da cruz para que creamos que tu és o Messias. A resposta de Jesus, ele começa a falar o Salmo 22, que é o Salmo messiânico. Vocês querem uma prova que eu sou o Messias? Aí ele lê o Salmo 20, ele recita.
O Salmo 22 é o Salmo do Messias. A prova que ele está dando para os sacerdotes e sumos sacerdotes é o recitar o Salmo 22. E o Salmo 22, por exemplo, está lá, a partir do verso 20, lançam sobre si minhas vestes. Os caras estavam tirando sorte nas vestes de Jesus, traspassaram o meu lado, os caras estão... Então, ou em outras palavras, Jesus está falando assim, ele está falando assim, o Salmo 22 é a fotografia do que está acontecendo aqui. Vocês querem uma prova que eu sou o Messias? Aí ele começa a falar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, em aramaico. Por quê? Era a língua do lamento. Porque o Salmo 22 é uma tristeza só. Se você ler com espírito apaixonado, você chora. Vamos ler um pouquinho? Eu preguei sobre isso domingo, aí como a gente aprendeu isso contigo, né? A gente fica até com receio de fazer algumas afirmações. Sim, sim. Aí eu justamente falei isso. Esse foi o lamento de Jesus. Isso. Que Jesus falou na cruz. Nós não sabemos detalhes do que significa isso. Alguns creem que, foi o que eu falei, né? Alguns Sim. creem que naquele momento, pela primeira vez na eternidade... Não, você deu as interpretações. A do filho, uma das interpretações. Só que aí, para não deixar vago, mas esse é um mistério da Trindade, que a gente só vai compreender quando chegar lá no céu. Porque você às vezes choca a informação nova, né? Porque na verdade, gente, teologicamente não é possível a Trindade se separar. A Trindade não se separa. Biblicamente falando, não é uma interpretação que... Só tem essa... E você foi muito... É tua igreja, né? Eu falei, é um mistério da Trindade. Nós só vamos compreender quando chegarmos lá no céu o que aconteceu nesse fato. Então, vamos lá. O Salmo 22, só para esclarecimento da classe. Meu pai, isso, agora eu achei. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido? Aí ele vai dizendo, aí versículo 15. Secou o meu vigor como se um caco de barro, e a língua me apega ao céu da boca. Assim me deitas do pó da morte. Cães me cercam, susto de malfeitores me rodeia. Quantos ladrões do lado dele? Posso contar os meus ossos, eles estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa em socorrer-me. Aí ele vai falando, versículo 24. Pois não desprezou, olha aqui, pastor Giovanni, a prova de que a interpretação que Deus o afastou não é verdade. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Nem ocultou dele o rosto. Para quê? Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Então, o Eloi, Eloi, lama sabachthani era uma prova que Jesus estava dando para aqueles que queriam que ele descesse da cruz para provar que era o Messias. Não, eu vou provar o Messias da maneira correta. Ele cita o Salmo 22. O grego é para... Colocou aí? Então o grego era para a cultura. E filosofia também. Também. Os clássicos. Mas depois o hebraico é para o ensino. O latim para a filosofia. E o aramaico para o lamento. Lembra que eu falei para vocês que já deu na hora, né, Luizão? Tá certo. Lembra que eu falei com vocês que... O que eu ia falar mesmo? O Luizão me quebrou aqui, né? O Luizão passou aqui. O latim também era por questões governamentais. Sim, lembrei. Pelo império. O latim era para filosofia pelo seguinte:
O Paulo era amigo de Sêneca, o orador romano, filósofo e orador romano. Eles trocavam cartas entre si e são provas, prova arqueologicamente comprovada. E o Sêneca elogiava muito Paulo. Ele dizia que Paulo tinha uma filosofia muito linda e muito interessante, porque Paulo falava de Cristo. Mas ele disse, o problema de Paulo era que ele usava uma língua inferior, ele usava o grego. O Paulo tinha que usar o latim. Que pobreza, não é? Que pobreza. Exatamente, porque os romanos já viram, eles eram bons em tudo, né? Tudo, até no idioma. Então ele dizia que Paulo era muito bom, muito inteligente, a filosofia maravilhosa, mas usava uma língua tão inferior que era o grego, tinha que colocar o latim. Por que usa o nome de Jesus em grego e não em outro? Porque o evangelho foi escrito em grego, né? Grego koiné. Grego koiné. Vamos ir, nós estamos quase terminando, gente. Vocês estão cansados? Não, que benção. Vamos lá. Adam Clarke foi um dos grandes comentaristas, não é isso aí, pastor Giovanni? Os seminaristas de qualquer lugar do mundo bebem Adam Clarke. Vamos ler aqui? Quem lê aí, Giovanni? Você está com o microfone aí? Sim. Vamos lá. Olha o que ele disse. Aqui aprendemos que Deus planejou dar as demonstrações mais evidentes de sua justiça e misericórdia. Da justiça ao exigir um sacrifício e recusar-se absolutamente a dar a salvação a um mundo perdido de qualquer outra forma, e de sua misericórdia ao fornecer o sacrifício que a sua justiça exigia. É uma loucura tão grande, porque veja, eu falei na primeira parte das ambiguidades. Preste atenção, um versículo que vocês conhecem muito, mas que às vezes você não entende muito, mas está ali que está certo, né? Eclesiastes 3,11 diz assim: Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa conhecer as suas obras desde o princípio. Aí você, ok, esse versículo é lindo, é maravilhoso, mas esse versículo é um conflito. Esse versículo fala de um conflito que tem na Leia. Qual? Esse aqui. Onde? Só um instantinho. Desculpa incomodar, mas essa menina pediram para avisar que vai atrasar um pouco o almoço porque a carne chegou atrasada hoje. Quanto tempo? Eles falaram mais ou menos meio-dia e meio. Tá. Muito bem, olha aqui o conflito. Eternidade. O que é eternidade? Não tem tempo, não tem nada. Está longe das nossas capacidades. Eternidade. Onde que está essa eternidade? Não, sim, mas não, do versículo, perdão, eu fiz errado a pergunta. De acordo com esse versículo, onde está a eternidade? Onde é que está a loucura dessa filosofia? Eternidade? Vamos tratar de eterno, finito. E o homem? Finito. Como é que você explica isso? Como é que a eternidade pode habitar dentro de um camarada que não vive para sempre? Será que não é a ideia de Deus tabernaculando entre os homens? Não. Deus é eterno. Não, sabe qual é a ideia? A ideia é o seguinte: Da imanência de Deus. se a gente não tivesse a eternidade, nós perderíamos o senso de origem. Ou seja, a eternidade é um dispositivo que me faz lembrar que tem algo além do fim do apagar das luzes. É como se fosse assim: eu sou finito, mas eu tenho algo dentro de mim infinito. Eu sou temporário, mas eu tenho algo de mim, uma coisa que não tem tempo. Que doideira é essa?
Que doideira é essa? Então, essa eternidade dentro de mim é um dispositivo que o pecado não conseguiu tirar, que me leva a buscar Deus. Porque Deus, ele é eterno. Então, se você parar para pensar que a eternidade está dentro de um cara que vai morrer daqui a pouco, não rola. Não tem jeito. É o paradoxo de sermos maus e praticarmos coisas boas. É o paradoxo de sermos pecadores, mas ainda assim tendo a condição de amar. É o paradoxo entre o que nunca morre está dentro de mim, mas eu morro. Algo que está dentro de mim que nunca passa, mas eu passo. Algo dentro de mim que é eterno, mas eu sou temporal. Então, esse conflito dentro de mim, viu, Giovanni? Essa dialética, como você gosta de usar, essa dialética, você sabe que a dialética é isso aqui, né? Você tem a ideia A, você tem a ideia B, você junta as duas, choca as duas, para sair uma terceira, porque sempre vai sair. Então, eu sou temporal, tenho algo eterno, choco as duas, e o resultado é Deus. Eu preciso de Deus. Entendeu? A Bíblia está cheia de doideira para nós, mas é isso aí mesmo. Se não é essa doideira, a gente perde a essência da origem. Essa, quando fala em origem, é aquela ideia filosófica antiga poderia, né, ligar com ela, do eterno retorno. Não, mas o eterno retorno, ele está... Criatura voltando à origem. Mas o eterno retorno está mais ligado... Não, Criatura voltando-se para a sua origem. Não, dentro dessa perspectiva cristã, teológica, bíblica, mas essa fala, eterno retorno, ele está mais relacionado com reencarnação. Quem ensinava a reencarnação, porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, porque o espiritismo é uma religião. Eles não são uma religião, eles são uma filosofia. Que inclusive a filosofia que eles abraçam é de Platão, porque Platão era reencarnacionista. Então, Platão, quem foi o primeiro cara da antiguidade? O primeiro cara da antiguidade a dizer que o mundo tem começo, meio e fim. Só teve um cara, o único cara na antiguidade que dizia que o mundo tem começo, meio e fim foi Daniel. Daniel, ele ensinava, tem esse reino, mas ele acaba. Vai ter um outro reino, mas que acaba. Vai ter um outro reino que acaba. Até que vai chegar um reino que nunca mais terá fim. Então Daniel era um cara, foi o primeiro cara da antiguidade que dizia, tudo na vida tem começo, meio e fim. Mas na filosofia é o eterno retorno. Entendeu? Entenderam, pessoal? Não, tem fim. Porque, pessoal, pensa bem, se nunca tivesse fim, pensa um Hitler que não morre. Entendeu? Então, graças a Deus pela morte. Então, é uma ideia mais assim, teoria oriental e tal, não é tanto, não dá para criar uma conexão com o cristianismo, porque não. Seria afrontosa. Exatamente, porque na verdade, por exemplo, você pega lá, até a própria filosofia oriental, pega todas as filosofias, todos eles têm uma coisa de Deus dentro deles, princípios de Deus, metafísico. Mas como eles misturam coisas metafísicos com pensamentos deles, misturam, por isso que não sai uma coisa uniforme. Os únicos que falaram coisas de Deus com comprovações que eram de Deus eram os profetas, os homens de Deus, os filósofos de Salomão, mas os outros não, porque não tinham Deus, né? Muito bem, sangue. Sangue é a base da vida individual, como fluido que circula no coração, artérias capilares e veias de um animal vertebrado, transportando nutrição e oxigênio, removendo resíduos de todas as partes do corpo. O sangue transporta elementos vitais para todas as partes do corpo, portanto, representa a essência da vida. Por isso que o sacrifício era baseado no sangue. Ok?
O princípio por detrás da expiação é vida por vida. Visto que o salário do pecado é a morte, simbolizada pelo derramamento de sangue, então sem derramamento de sangue não há remissão. Derramar sangue, morte, de um substituto expia ou cobra o pecador, que então pode viver. O perdão não vem porque a penalidade do pecado é desculpada, mas porque é transferido para um sacrifício cujo sangue vital é derramado. Ok? Vou ler de novo essa última parte. O perdão não vem porque a penalidade do pecado é desculpada, mas porque é transferido para um sacrifício cujo sangue vital é derramado. Então, quando a nossa vida, eu como pecador e os meus pecados como fruto de mim, estão lavados no sangue de Jesus Cristo, como diz o profeta Isaías, ainda que seus pecados são vermelhos, se tornarão brancos. Quer dizer, se tornarão brancos, mas continua pecado. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele não diz lá, só em Cristo que é tirado. Eles vão continuar pecado, branco, mas pecado. Mas só em Jesus Cristo que ele é tirado. Remido. Remido é quando não há mais dívida nenhuma. Não tem mais nota promissória para pagar. Enquanto branco é branco, né? Mas tem. É aquela história, é branco porque eu não vejo. Mas tem. Entendeu? Sim, seria importante você falar a diferença entre remissão, redenção, salvação, expiação e propiciação. Vamos lá, vamos colocar no quadro. São termos diferentes, com significados diferentes. Exatamente, e que às vezes as pessoas fazem confusão. Vamos lá então, pastor Giovanni, de novo, repete. Remissão, redenção, expiação e propiciação. Vamos lá. Remissão e redenção, eles são termos intercambiáveis. Mas isso aqui é no futuro. Ainda não somos redimidos. Ou ainda não temos a redenção. Eu já explico. Expiação e propiciação é presente. No Antigo Testamento, Novo Testamento. O que lá atrás só cobria, aqui é tirado. Aí o que acontece? Nós estamos aqui, nessa etapa da salvação. Aí nós poderemos dizer que expiação e propiciação é a salvação. A salvação é muito bom, mas não resolve. Por que não resolve? Porque a pessoa que morre, o cristão que morre, olha lá, hein? Arregala o olho de novo ali. O cristão que morre e vai para o céu é bom, não é? Sim ou não? Sim. Mas não resolve. Por quê? Porque ele está morto. Quanto ao corpo. Exatamente. A alma está no céu. Salva. Mas o corpo está apodrecendo. Ou seja, não foi redimido ainda. A redenção e a remissão é no futuro. Quando? Na segunda vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, o corpo do cristão vai ressuscitar. A alma vai entrar de novo e vai ter um corpo como teve o corpo de Jesus Cristo. Isso é redenção. A terra vai passar por uma transformação, ou ela vai ser redimida. Inclusive quem falou isso foi Jesus Cristo, antes que vocês falem que eu estou falando heresia.
O Luizão foi embora, né? Ele ia falar que ele está lá, ele ficou olhando para mim, olha, ele está falando de heresia. Jesus Cristo disse, lá em Lucas 21, quando ele está falando da profecia de sua vinda, o sol escurecerá, a lua não dará mais claridade. Não, o sol escurecerá, a lua... Quando ele fala de sinais da sua vinda, ele diz bem assim, se alegrai. Quando viste essas coisas acontecendo, se alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Ora, se a redenção vai vir na volta dele, então isso significa que hoje ainda nós não estamos redimidos. Nós só estamos salvos, mas não redimidos. Quem é que vai passar pela redenção, pastor Lucas? Quem é salvo. Então a salvação é o primeiro estágio da nossa redenção. Para que eu seja redimido, eu tenho que ser salvo primeiro. Eu só posso ser salvo por Jesus Cristo. E eu só posso ser redimido por causa de Jesus Cristo. E mais, Jesus Cristo será o nosso maná eterno. Porque a gente às vezes pensa que a gente precisa de Jesus só aqui e agora. Não. Quando a gente viver na eternidade, Jesus Cristo continuará sendo o nosso alimento. Entende? Jesus Cristo é o nosso alimento eterno. Porque mesmo depois de redimidos, a gente continuará sendo alimentado por Jesus Cristo. Jesus é a nossa comida para sempre. E o simbolismo da Santa Ceia. O simbolismo da Santa Ceia. Preciso do alimento que vem do céu. Exatamente. Quando ele falou assim, ele não falou isso? Quem comer desse pão nunca mais morrerá. Pelo contrário, terá vida eterna. Ora, o que é vida eterna? É uma coisa que não existe mais tempo. Então quer dizer que enquanto a gente viver na eternidade com Jesus, a gente vai continuar nos alimentando de Jesus Cristo. Todo aquele que estiver aqui e eu. Exatamente. Todo aquele. Eu sou o pão. Você vai tirar as palavras dele? Não, eu não vou tirar. Então se ele diz que ele é a nossa comida, então ele não é só a nossa comida nesse estágio de pecado. Ele é a nossa comida na redenção. Ele será o pão para sempre. E a gente vai se alimentar dele para sempre. Né? Tem um curso, gente, ele falou assim, pão, porque o pão era comum, todo mundo comia pão. Mas ele diz, eu sou o pão da vida. Mas, eu sou o pão, mas com vida. Com vida. Com vida. Então, percebe? Então, viu pessoal? A gente não vai se livrar de Jesus tão fácil. A gente não vai se livrar de Jesus tão fácil. Ele vai continuar sendo a nossa comida na eternidade. A morte de Cristo na cruz e o derramamento de seu sangue foi o pagamento de nosso preço de redenção. Respondi a tua pergunta, irmão? Sim. Eu falei só para esclarecer. Sim. Mas assim, se tu fosse mencionar cada uma dessas, foi legal a abrangência que você trouxe, mas por exemplo, se você fosse definir numa frase o que é propiciação, o que você falaria? Propiciação foi a oferta que Deus fez para nós para livrar-nos da dívida do pecado. Isso é propiciação. Expiação. Era um ato provisório de Deus do passado. Era um ato provisório de Deus. Remissão. E remissão é o pagamento, é a dívida total liquidada. E redenção. Vai nessa linha. Porque, veja bem, vai nessa linha. É por isso que eu falei que são termos intercambiáveis, eles se comunicam, sinônimos. Por exemplo, foi bom isso aí, isso aí é de Deus, você é um rapaz cheio de Deus, viu? Não pensava que não, mas você é cheio de Deus. É igual, por exemplo, nós somos cristãos e salvos, não somos? Sim, somos. Mas a gente peca. Então quer dizer que a coisa está resolvida pela metade. Em parte. Em parte nos conhecemos, em parte profetizamos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós temos vitória em Cristo? Temos, mas o diabo está aí ainda. Nós temos vida eterna? Temos, mas a gente morre ainda. Então, nesse primeiro estágio, essas ambiguidades. Mas, e aí, é esse período aqui.
É a salvação no tempo presente. Aí quando Jesus Cristo voltar, aí, meu amigo, não vai ter mais diabo, não vai ter mais morte, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada que é tragédia. Aí é a redenção, é a remissão, ou seja, não tem mais nada que vai sugerir que você pode ter algum tipo de culpa ainda, né? Redenção entra como uma glorificação? É glorificação. E glorificação é o estado final do cristão. Seria, na verdade, a ideia original é de libertação. Né? Total. Alguém que pagou a minha dívida. Eu não devo nada. Me libertou. Não devo mais. Não somente não devo mais nada. Exato. Eu não somente não devo mais nada, como não vou fazer nenhuma dívida mais. Porque às vezes, por exemplo, a gente, oh Deus, pequei contra o Newton, ofendi o Newton, me perdoa, Deus me perdoa, eu me arrependo, mas quem sabe daqui a alguns dias eu volto a ter essa dívida com ele de novo. E isso não vai ter na eternidade. Todas as dívidas foram pagas sem a possibilidade de fazer mais uma. Né? Isso acontece porque na glória Aí é uma natureza incorruptível, o incorruptível e imortal. É exatamente isso. Ali, ó, a morte de Cristo na cruz e o derramamento de seu sangue foi o pagamento de nosso preço de redenção. Então, hoje eu sou salvo, amanhã eu vou ser redimido. Ok? Estamos terminando. Alguém lê para nós, por favor? Nesse sentido, os nossos pecados foram cobertos ou apagados pelo sangue derramado de Jesus Cristo, mas a propiciação também transmite a ideia de apaziguamento. A ira de Deus foi legitimamente despertada pelo pecado do homem. Esta ira foi apaziguada pela morte de Jesus Cristo na cruz. A santa ira de Deus foi satisfeita na obra de Cristo. A justiça de Deus está disponível a todos os homens e é apropriada pela fé. A justiça de Deus é fiel ao caráter de Deus, no sentido de que está disponível a todos os homens sem distinção. Assim como não há distinção com Deus ao condenar universalmente os homens como pecadores, também Deus não mostra parcialidade ao oferecê-lo apenas aos judeus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Porque acabou a aula, né? Ou pelo assunto da aula? Amém.